Eu quero fazer aqui um breve estudo, uma breve palavra, não vai ser nada muito complicado, muito difícil, mas é um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, e não é uma questão fácil, não é uma questão unânime entre os teólogos e intérpretes da Bíblia, mas eu gostaria de falar porque é um assunto muito necessário e prático nos nossos dias. No meio dessa pandemia, desse coronavírus, tanta gente sofrendo, gente morrendo, há muitas perguntas. Foi Deus que mandou esse vírus? É Deus que está castigando? É Deus que está punindo a humanidade? É Deus que está julgando as pessoas? Muitas perguntas vêm na nossa mente, e eu quero usar 2 textos bíblicos para compartilhar com vocês, 2 textos bem conhecidos. E eu quero trazer uma reflexão muito importante. Talvez até você possa até discordar, como eu falei, isso não é um assunto unânime entre os teólogos e intérpretes da Bíblia, há várias interpretações, mas eu quero ajudar você a entender esse assunto da vontade de Deus e o mal. É Deus que manda o mal? É Deus que está determinando o mal? As coisas já estão determinadas por Deus? Está tudo determinado por Deus? Está tudo escrito? Tudo está decretado? As coisas acontecem porque já estava decretado para ser, e assim será, e tudo vai ser assim mesmo, porque Deus já estabeleceu, é assim mesmo, Deus decretou essa coisa. Não sei se você já pensou sobre isso, né? Mas muita gente se debate com essas ideias, Eu quero pegar 2 textos bíblicos para explicar isso. Assim, Deus promove, Deus decreta essas coisas ruins, tragédias, mortandades, essas tragédias naturais ou morais. Deus determina esse tipo de coisa ou não? É um assunto difícil. Eu sei que eu vou ser breve aqui, mas eu quero tentar explicar de maneira bem simples esse assunto. Está lá em Gênesis, capítulo 50, verso 20. Gênesis, capítulo 50, verso 20. Diz assim, e depois o texto de Romanos 8, 28, que é um texto muito conhecido dos irmãos. José, os irmãos chegaram diante dele, você conhece a história de José, então preste atenção assim. Gênesis 50, eu vou ler o verso 19. Jacó tinha morrido, os irmãos agora acham que José vai se vingar deles, eles estão com medo, e José responde, Gênesis 50, verso 19. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus tinha dado para José um sonho, que os seus irmãos, seu pai, iria se prostrar diante dele. Ele compartilhou esse sonho por outros motivos. Deus tinha um propósito, ou um plano, né, de usar José para abençoar o mundo. Mas os irmãos de José o odiaram. E alguns ainda quiseram matá-lo. Ia matar o José. E mentiram para o seu pai. Aí o Rúben teve a iniciativa de proteger o José, lançou numa cisterna, e os irmãos vieram e venderam ele como escravo. Venderam ele como escravo. Eles estavam com ódio, assassinato e mentira. Mentiram para o pai, quiseram matar o irmão, os filhos de Jacó. E daí José vai para o Egito, como escravo. Você conhece a história, ele fica preso lá, passa anos ali de sofrimento, é acusado injustamente, você conhece a história. A questão que surge para a gente é,
esse que os irmãos de José fizeram, isso que eles fizeram foi um mal. Olha aqui, vocês intentaram o mal. Esse mal que eles fizeram foi ordenado por Deus? Foi Deus que ordenou isso. Deus escreveu lá, vocês vão odiar, vocês vão tentar matar, vocês vão mentir. Quando vem essa coronavírus que leva pessoas queridas, amadas, gente para o sofrimento, para a UTI, às vezes, Deus mandou esse mal. Quando acontecem outros males, outras coisas, Deus ordenou o mal. Porque a gente fala assim, Deus é soberano. Deus é o Senhor de tudo. Ele está sobre tudo. Mas ele ordena o mal na vida das pessoas. E aí que é a questão, porque tem alguns teólogos que acreditam que sim. Eles acreditam que não, Deus ordenou o mal, Deus estabelece, Deus manda, Deus decreta e tal, porque ele tem um propósito em fazer o mal, e ele mandou isso porque ele tem um plano maior, então às vezes vai matar pessoas, vai causar sofrimento, vai causar miséria, vai causar tudo isso. Então, assim, tem muitos que acreditam assim. Alguns homens de Deus, mulheres de Deus. Agora, será que o Deus que ordena o mal, será que a gente não está deturpando o caráter de Deus, a bondade de Deus? Quando C.S. Lewis perdeu a sua esposa para o câncer, ele escreveu um livro só sobre o sofrimento que ele estava passando, o luto, a dor. Foi publicado em português, chamado assim, Anatomia da Dor. E ele escreve uma frase lá que ele diz assim, às vezes eu não tenho medo, não é de não crer em Deus, eu tenho medo é que eu pense coisas de Deus que não é o Deus verdadeiro. Às vezes eu penso coisas de Deus que transforma Deus em um monstro. Que transforma Deus em um monstro. E o C.S. Lewis falou assim, é disso que eu tenho medo. Naquele momento de dor, de tristeza, de ira, imaginar certas coisas para ele, ele estava imaginando coisas de Deus que deixava Deus muito feio. Muito feio. Então, eu já li vários teólogos e várias interpretações da Bíblia, mas, pela própria Bíblia e à luz de Jesus do Novo Testamento, eu não consigo acreditar que o fim vai justificar o meio. Ou seja, se José vai salvar o mundo da fome, Deus vai ordenar que os irmãos dele o odeiem, tentem matar, mintam para o pai, que Deus é que estabeleceu isso. Porque nessa crença, a soberania de Deus é a causa de tudo. E aí fala assim, não, o fim, lá você vai justificar isso daí. Então, por exemplo, eu já vi pastor que diz o seguinte, olha isso daí, ele diz assim, ele chega lá, anuncia na igreja dele assim, venha para a igreja, que nós vamos fazer a campanha da prosperidade, você vai ficar rico, vai ter dinheiro, e aí quando você fala com esse pastor, ele diz assim, eu sei que a Bíblia não fala isso, mas o importante é que a pessoa venha. Eu estou fazendo um bem. Se ela vier para a igreja, ela vai ouvir de Jesus, ela vai ser salva. Então, a gente tem que usar todos os meios para trazer as pessoas para a igreja, inclusive a mentira. Então, assim, tem pastor que mente, ele promove, ele fala coisas que a Bíblia não promove, porque ele diz, não, mas o fim justifica os meios, é que as pessoas venham para a igreja, quem sabe elas se convertem. Então, ele usa a mentira. Então, às vezes, a gente atribui a Deus uma coisa que não faz parte do ser de Deus.
do caráter de Deus. E aí pessoas rejeitam esse Deus que a gente está pregando, porque falam assim, esse Deus seu aí é mau. Esse Deus seu aí faz umas coisas terríveis. Esse Deus seu aí não é interessante, não é apaixonante, não é atrativo, porque esse Deus aí faz coisas más. Então, eu não acredito assim. Deus não ordena o mal. O apóstolo Tiago diz que Deus não é tentado pelo mal. Deus é bom. A essência de Deus é a bondade. Deus é bom. E aí você fala, mas então Deus não é o causador do mal? Não é. Porque ele criou seres livres. Ele permitiu ao ser humano, inclusive ao ser original ali, que se rebelasse, o ser humano que se rebelasse, e aí o mal, como a possibilidade da ausência do bem, se manifesta nos seres humanos, e na natureza, e na boa terra que Deus criou, e no desequilíbrio que a humanidade experimentou, porque nós nos afastamos de Deus. Então, Deus não ordena o mal. Deus não determina que o mal seja feito. Deus não determina. Essa não é a vontade diretiva de Deus, decretiva, revelada de Deus. O que Deus faz? Deus permite. É a vontade permissiva de Deus. Deus permite que o homem, na sua liberdade, promova, patrocine, realize atos maus. Mas não o ser humano. Eu tenho uma dificuldade enorme de acreditar que Deus determinou o holocausto dos judeus na Segunda Guerra, aquelas pessoas sendo queimadas, foi Deus. Deus não fez aquilo. Ou que Deus é que patrocinou a escravidão de milhares e milhões de seres humanos dos navios. Deus não fez aquilo, não. Deus não fez aquilo. Eu sei que tem teólogos sérios que dizem que sim, mas eu estou falando de mim e eu espero que você entenda, eu estou sendo aqui bem sincero nesse posicionamento para dizer, olha, Deus é soberano, Deus governa, mas Ele não ordena, Ele não determina para que o mal aconteça, porque Deus não é tentado pelo mal. Então, Deus não faz isso. Aí você fala assim, mas então ele permite. Os irmãos de José são malvados, são canalhas. Eles falam assim, mas será que José ia salvar o mundo da fome se eles não tivessem feito isso? Sim. Agora, a gente não sabe como seria, Deus é que sabe. Então, mas na vontade de Deus revelada em Jesus Cristo, a vontade que é boa, perfeita e agradável, não é isso. Mas Deus, sabendo da maldade daqueles irmãos, conhecendo o coração deles, o ódio do coração deles, Deus permitiu. Aí entra a vontade soberana, a vontade diretiva, permissiva e soberana de Deus. Aí entra a vontade soberana de Deus que age, mesmo o ser humano agindo e fazendo mal, o amor, a graça, o poder, a soberania de Deus vai agindo nas circunstâncias, nas pessoas, no meio da história, o Espírito de Deus vai agindo para transformar o mal, para redimir o mal, para que, de alguma maneira, nessas circunstâncias, esse mal redunde em uma coisa boa. Isso gera uma coisa boa na vida das pessoas, transformação. Então, foi isso que Deus fez na vida de José. Deus não é culpado do mal. Deus não manda o mal. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Deus não é malvado, nem maligno. O coração humano, o maligno, o diabo e seus demônios, o ser humano rebelde, caído contra Deus, ele promove essas coisas, promove o desequilíbrio no planeta, promove o surgimento, promove um monte de coisas. Um monte de coisas. Agora, a vontade soberana de Deus vai agir, vai concorrer, vai operar através do seu povo,
através da obediência, através das circunstâncias, através das pessoas, Deus vai agir para, de alguma maneira, transformar, mudar, parar, bloquear, repreender, impedir e vencer o mal, conforme Jesus venceu o mal. E, dessa maneira, o propósito de Deus se cumpra. O propósito de Deus na vida de José se cumpriu. Ele se tornou governador do Egito, ele salvou o mundo da fome, ele deu testemunho de Deus entre os egípcios, ele foi o instrumento de Deus, porque esse é o poder de Deus, essa é a graça de Deus, é fazer tudo isso. É o que diz lá em Romanos 8, 28, texto muito conhecido. Sabemos que Deus age em todas as coisas, ou que todas as coisas cooperam. Deus age, ou Deus concorre, Deus opera através de todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem um propósito. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado quando a gente atribui a Deus coisas que Deus só permitiu. Deus não queria que fosse assim. Deus não queria o estupro, a violência, o assassinato, a fome, a miséria, a corrupção, a mentira. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente acaba... não, mas Deus sabe, então você pode mentir, você pode fazer o mal. Não, Deus não age através do mal. Deus não quer que você faça o mal, que você minta. Deus não quer, em nome de, os fins justificam os meus. Deus não quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente pratique o bem, a bondade, o amor, ande dentro da sua vontade e ore. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu, porque a vontade de Deus não é feita aqui na terra. Deus não quer a mentira, Deus não quer isso daí. Então, às vezes as pessoas dizem, não, mas isso, às vezes você mente, às vezes tem que ser violento. Não, Deus não é assim. Esse Deus, ele é um Deus muito mau. Então, Deus age para cumprir o seu propósito de salvação, de redenção, de transformação das pessoas. Deus age vencendo o mal em Jesus Cristo, porque no Antigo Testamento, Deus tinha que destruir o malvado para que o mal não contaminasse a terra. Então, o dilúvio, é o êxodo, porque ali Deus tinha que parar o malvado. Mas na cruz de Jesus, o Senhor vai libertar o malvado do mal, para que o malvado agora seja perdoado, transformado, santificado, para que o ladrão na cruz não morra mais como um ladrão, como um malfeitor, mas como um convertido, um redimido, um perdoado, para que Zaqueu não seja mais um político corrupto, um ladrão, mas agora seja o crente generoso, fiel, bondoso. Na cruz, Jesus liberta o malvado do mal. No Antigo Testamento, então, muita gente, mas no Antigo Testamento Deus matava porque ali era o meio de Deus parar a propagação do mal na face da terra. Mas o plano perfeito de Deus era libertar o malvado do mal. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que Deus quer é que o ímpio se converta, que ele receba o perdão, que ele receba o sangue de Jesus, seja lavado, perdoado, transformado, purificado e viva na bondade. Então, esse Deus que às vezes as pessoas atribuem, não, foi Deus que patrocinou, foi Deus que mandou, é Deus que ordenou, é Deus que está fazendo isso, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você está ensinando ou pregando um Deus que não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor passou pela aldeia lá, e os discípulos, Senhor, quer que a gente manda descer fogo do céu? Eles ainda estão no paradigma do Antigo Testamento, que Deus tinha que tirar a maldade da terra, tirando o malvado. Mas Jesus fala para ele, não, vocês não entenderam ainda. Vocês não sabem do Espírito. Eu sou do Espírito agora, que não mata. Eu não vim condenar, eu vim salvar. Eu vim redimir, eu vim perdoar. Eu vim transformar as pessoas. Eu vim salvá-los, eu vim libertá-los do mal. Livra-nos do mal, ele nos ensinou a orar. Senhor, faça a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Então, aqui muita coisa errada que acontece, não é que Deus quer que seja assim. Não é essa a vontade de Deus.
É a vontade permissiva, porque Deus nos deu liberdade. Deus deixou isso para que a gente... E o ser humano é responsável. José falou, vocês fizeram mal. José não falou, não, vocês fizeram mal contra mim. Vocês foram malvados contra mim. Você entendeu? Mas Deus, na sua misericórdia e na sua soberania, transformou esse mal em bem. Então, essa pandemia aconteceu. Agora, o que Deus está fazendo? Deus está fazendo com que a gente o busque mais, que a gente consagre a nossa vida, que a gente ore mais, que a gente seja solidário, seja sensível, que a gente repense a vida, reflita. Aí Deus age. Nessa hora disso tudo isso, o Espírito Santo está agindo para transformar esse mal em um bem. Fazer com que as pessoas se convertam, fazer com que as pessoas busquem a Jesus, fazer com que as pessoas se tornem melhores. É assim que Deus vai trabalhando, é assim que Deus vai transformando o mal em bem. Você entendeu? Você entendeu como é? Porque às vezes tem pastores, tem teólogos, tem pregadores na internet, tem gente assim, não, é Deus que estabeleceu assim, é Deus que mandou mesmo, é Deus que... Não é assim. Eu não creio assim. Não é assim que Jesus revela Deus. Não é assim que Jesus nos mostrou como Deus é. Deus é aquele que se sacrificou na cruz para perdoar os pecados. Deus é aquele que se revelou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus é aquele que disse para o ladrão arrependido, hoje estarás comigo no paraíso. Esse é Deus. Então tem muita gente que serve um Deus aí que é um Deus malvado. É um Deus muito feio. Não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é aquele que o apóstolo João diz que Deus é amor. Deus é amor. E às vezes a gente quer que Deus seja amor só para nós. E para os outros a gente quer que Deus seja justiça. Mas para nós a gente quer que ele seja amor. Mas ele é o Deus que ama. Ele é o Deus que ama. E que amou o mundo de tal maneira. Que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cada um pode, às vezes, interpretar como quiser, mas eu, no meu coração e na minha consciência, eu não consigo acreditar. Eu não sou atraído por esse tipo de Deus que muitas vezes é mostrado. O meu Deus é o Deus que chora com os que choram. É o Deus revelado em Jesus, que conhece as nossas dores, que chora no túmulo de Lázaro, que chora diante de Jerusalém, Jerusalém, como eu quis reunir os teus filhinhos debaixo das minhas asas. É o Cristo que chora as nossas dores, é o Cristo das mãos calejadas, é o Deus que é poderoso e soberano, mas é amoroso e misericordioso. É o Deus, esse é o meu Deus. Esse é o Deus Pai de Jesus Cristo. Esse é o Deus apaixonante. E aí tem muito crente que crê nesse Deus terrível, e aí ele se torna uma pessoa terrível. Tem muita gente que... não, se Deus veio também a pessoa é terrível, a pessoa faz o mal, é mentirosa, maltrata os outros. Se ela acha que Deus só me ama, que só eu sou eleito, o outro não é eleito, o outro pode matar. Se o amor de Deus é só para mim, é só para os escolhidos, o outro lá não é escolhido, então pode matar, pode desprezar, pode xingar, pode perseguir, é um ímpio. Aí, muitos sistemas políticos e econômicos usou essa ideia para promover genocídio, morte, matança, desprezar a pessoa da raça diferente, da religião diferente, porque esse é um Deus tribal. Esse é um Deus tribal, não é o Deus Pai universal revelado em Jesus Cristo, não é o Deus que amou o mundo de tal maneira. É por isso que aí tem muito crente com um fuzil na mão, com a boca cheia de palavrão, de maldade, de ódio, xingando todo mundo com a Bíblia, porque não é o Deus Pai de Jesus. O Deus Pai de Jesus é o que morre para salvar. É o que vence o inimigo, não matando o inimigo. Ele vence o inimigo transformando o inimigo em amigo. Essa é a missão de Jesus, reconciliar os povos que estavam separados, é derrubar o muro da inimizade e unir
todos em uma só família, de irmãos e irmãs, que nos ensina a amar a todos, sem excluir. Esse é o Deus Pai de Jesus. Esse é o Deus apaixonante, esse é o Deus bom, esse é o Deus belo, esse é o Deus da beleza, da santidade, esse é o Deus caridoso, generoso, apaixonante, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus Pai de Jesus. Esse é o Deus Pai de Jesus, que a gente fica apaixonado, que não exclui, não discrimina, não mata. É o Deus que acolhe como uma galinha, quis reunir os teus filhotinhos debaixo das suas asas. É o Deus que derrama lágrimas. É o Deus que está chorando com os enlutados aí, que sabe, mas é o Deus que está trabalhando, porque essas lágrimas, Deus está agindo para cumprir o propósito dele, de salvação, de reconciliação, de perdão, de restauração. Deus está agindo. No mal que a gente causa nessa terra, o Espírito Santo está agindo para ir transformando, consertando, redimindo, libertando e salvando muita gente. Amém? Amém? Espero que eu tenha me feito entender. Espero que tenha sido bem claro. Eu sei que esse é um assunto difícil e polêmico, especialmente entre nós, os calvinistas, mas eu creio assim, eu creio que é assim que foi revelado na palavra de Deus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus também tem me dado entendimento, tem me dado esclarecimento, apesar de não ser um teólogo, como tantos outros, mas eu creio que é assim, o Espírito do Evangelho revelado em Jesus Cristo, porque a Bíblia está dentro do Evangelho, os Evangelhos estão na Bíblia, mas a Bíblia está dentro do Evangelho, porque o Evangelho é eterno. O Evangelho é eterno, a boa nova de grande alegria é eterna, e o sacrifício de Cristo foi feito antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, porque antes da criação do mundo já havia o propósito amoroso de Deus de se sacrificar para nos redimir. Então, isso é maravilhoso, isso é gracioso, isso é extraordinário. E aí, muita gente que lê a Bíblia e entra pela porta errada vai achar que Deus é terrível, que Deus é vingativo, que Deus é assassino, que Deus é cruel, porque não entrou pela porta, e a porta é Jesus. É a porta de entendimento, é a porta de revelação, é o verbo que se fez carne. Deus é conforme Jesus. Jesus revela quem é Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça o verbo que se fez carne, que é Jesus Cristo. E a partir de Jesus, ele é a luz que vindo ao mundo, João capítulo 1, ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. Todo ser humano foi iluminado por Jesus Cristo. Todo ser humano foi iluminado por Jesus Cristo. Ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. Louvado seja Deus. E esse é o nosso Deus, que amou o mundo de tal maneira. Tempo atrás, alguém me mandou um vídeo de um pregador que dizia que Deus odeia todos os pecadores. Que Deus odeia os pecadores. Eu falei, se Deus odeia todos os pecadores, Jesus não teria vindo, não teria se sacrificado. Deus é amor. Deus é amor, e quem ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.